Nós, alunos do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera de Anápolis, vamos abordar hoje sobre o tema peste negra no Brasil. Bom, a peste negra é uma doença maléfica causada por uma bactéria que fica inoculada na pulga de roedores silvestres ou domésticos, chamadas Yersinia pestis. É importante salientar que se roedores entrarem em contato com carnívoros domésticos ou também com humanos, as possibilidades de contágio da doença são enormes. Essa doença ela se dizimou no decorrer da Idade Média. Foram cerca de 75 milhões de pessoas na Europa e no Brasil foi descoberta em vários locais, principalmente em Triunfo, no Pernambuco, que se transformou um dos maiores focos da doença por conta principalmente do seu clima de montanha. É importante também lembrar que os carnívoros domésticos, uma vez que entrarem em contato com roedores, são também possíveis vetores para a transmissão da doença. Meu nome é Larissa Félix, do 5º período B da turma de Medicina Veterinária. O nome peste negra entrou em desuso após eles fazerem modificações e mudar para peste bubônica ou pneumônica. Se originou no continente asiático, mais precisamente na China. A peste veio através da falta de saneamento básico. Em meados do século XIV, eles sofreram muito porque devastou a economia e gerou crises da Idade Média. Ainda assim existe a peste, porém os números dela caiu bastante. Por exemplo, no Brasil, o último caso que foi contatado foi em 2005. Há duas regiões aqui que a gente fica de olho, no caso Nordeste e Teresópolis, no Rio de Janeiro. Meus amigos vão falar mais sobre isso. Sou Nathan Queiroz, do 5º período B. A peste negra é uma zoonose de roedores. O principal modo de transmissão da Yersinia pestis ao homem e se dá pela picada de pulgas infectadas. A peste dos focos naturais é transmitido aos seres humanos quando esses adentrarem no ciclo zoonótico ou devido à interação de roedores sinantrópicos e silvestres. Normalmente a doença chega até os humanos através das pulgas. E isso acontece porque, após causar a morte ao rato, a pulga geralmente migra para outros corpos, para continuar se alimentando do sangue. Por esse motivo, a doença também pode surgir em outros animais picados, como gatos. Meu nome é Camila Alcântara, sou do 5º período B e vou falar algumas medidas de profilaxia para evitar a peste negra. Sabemos que a Yersinia pestis, ela se aloja nas pulgas e as pulgas infestam os roedores silvestres. Então, uma das medidas de profilaxia mais simples é manter ambientes higienizados, livres de roedores e também evitar a caça de silvestres, que muitas pessoas ainda não têm o hábito de caçar e se alimentar desses animais, de coelhos, esse tipo de animal. Então, as medidas de profilaxia mais simples são essas. A peste negra ou peste bubônica é uma infecção aguda e grave e muitas vezes fatal. Pode-se ter uma ideia da gravidade da doença nos registros históricos, que contam que 50 milhões de pessoas morreram da doença no século XIV. Na forma bubônica, os linfonodos ficam inflamados. Em fases avançadas da infecção, eles se tornam feridas abertas e com pulso. Se não for tratado, pode se agravar e se tornar uma peste septicêmica, onde ele se espalha por todo o corpo. E a peste também pode existir no pulmão, que é a forma pneumônica, a mais grave. Se não for tratada, a pessoa não resiste após 18 ou 24 horas após os primeiros sintomas. O trabalho foi realizado com o intuito de esclarecer dúvidas sobre os impactos causados pela peste negra na sociedade. A partir de pesquisas, tivemos conhecimento sobre devastações causadas por essa epidemia. O mesmo devastou pequenas e grandes cidades, causando um grande pânico familiar. Com esse panorama, as igrejas católicas começaram a dar culpabilidade aos homens por seus pecados, que seriam resultado de toda essa epidemia.